E aí, pessoal, hoje a nossa aula de enzimas. Lembrando que nós estudamos na parte de bioquímica compostos orgânicos e vimos as proteínas. Quando nós estudamos proteínas, nós vimos que há uma série de funções relacionadas às proteínas. Função de armazenamento, contração, defesa, coagulação, estrutural, transporte, reguladora e temos a função enzimática. As enzimas, na sua grande maioria, são proteínas que irão atuar em reações químicas no nosso corpo, ou seja, irão atuar em nossas atividades metabólicas. As reações químicas que acontecem no interior de nossas células, elas apresentam uma tendência de ocorrência espontânea de maneira muito lenta. E isso exigiria um alto gasto energético. Dentro dessas reações, quando as enzimas participam, nós temos aí a atividade enzimática acelerando a reação e trabalhando com uma menor energia de ativação. Ou seja, as enzimas são catalisadores biológicos, em sua grande maioria de natureza proteica, tá? Por isso que nós estamos fazendo essa relação com as proteínas, que vão fazer com que a reação ocorra de maneira mais rápida e utilizando uma menor energia de ativação. Então, ganha em tempo e ganha em gasto energético, ou seja, gasta menos energia. Beleza? E aí, gente, nós temos para enzimas, vamos lá, dando continuidade, ó. O que é que são as enzimas? São catalisadores biológicos, em sua maioria de natureza proteica. Proteínas catalisadoras. Olha lá. São catalisadores biológicos. Vão acelerar reações, ponto extremamente importante. Vamos pontuando isso aqui, ó. As reações ocorrem de maneira mais rápida e com menor energia de ativação, certo? Para você ter uma relação mais prática sobre enzimas, você vai perceber o seguinte. Ao longo do nosso corpo, tomando como exemplo o trato digestório, nós temos uma grande quantidade de enzimas. E aí eu vou pegar esses pontos e a gente vai fazer relações bem práticas, bem diretas. Vê bem, o nosso trato digestório, ele tem enzimas começando pela boca, passando pelo tubo digestório, nós vamos encontrar outros locais, além da boca, produtores de enzimas. Então, vê bem, na boca nós produzimos uma enzima chamada pitialina ou amilase. A pitialina ou amilase salivar, a gente já começa a perceber aí, ó. Dá pra gente tirar alguns parâmetros aí que a gente vai ver lá no final da aula de maneira bem objetiva nos slides. Então, na boca nós temos uma enzima chamada pitialina ou amilase salivar, que nós podemos fazer algumas observações com relação a ela. Por exemplo, na boca, essa enzima ela irá atuar em um pH bem específico. Um pH que ele vai de neutro a levemente ácido, o pH específico dessa enzima. Essa enzima ela atua no nosso corpo em uma temperatura média em torno de 36,5 a 37 graus. Então percebe que a enzima, para que ela possa trabalhar, ela vai depender do pH, vai depender da temperatura e vai depender daquilo sobre o qual ela atua. A amilase, vocês sabem bem, nomenclatura enzimática, a amilase quebra amido. Amido é um carboidrato do tipo polissacarídeo. Então as enzimas elas trabalham da seguinte maneira, dependendo de um pH específico, dependendo também da temperatura, tá? Existem temperaturas ideais para enzimas, no nosso caso as enzimas, como eu disse, trabalham em torno de 37 graus, mas vamos encontrar organismos onde as enzimas elas irão trabalhar numa temperatura bem alta, por exemplo, bactérias que vivem em locais de altas temperaturas, aquelas fontes termais.
você vai encontrar naquelas fontes termais bactérias que conseguem suportar essas altas temperaturas porque suas enzimas são capazes de se adequar a essa condição extrema. Assim como nós também vamos encontrar bactérias que vivem em meio ácido. Tem as bactérias álcool-ácido resistentes. Então você vai encontrar bactérias que têm enzimas que conseguem atuar na acidez. Tem bactérias que vivem em locais de altíssima salinidade. Então cada organismo se adequa bem a uma determinada condição, principalmente porque suas enzimas se adaptam bem a essas variáveis, beleza? Então vamos lá, só para a gente seguir essa linha, no nosso corpo nós temos enzimas no trato digestório que atuam na boca, como a amilase salivar. Aí vai passando boca, faringe, esôfago, chegamos no estômago, falando ainda do trato digestório. No estômago, nós temos uma mudança drástica do pH. O pH do estômago é um pH ácido, em torno de 2. Então, lá no estômago, nós temos uma enzima ativa chamada pepsina, que é uma enzima que ela vai trabalhar quebrando proteína. Proteína é quebrada inicialmente pela pepsina, que é uma enzima gástrica. Em pequena quantidade existe uma enzima chamada lipase, que é produzida também pelo estômago. Aí o alimento sai do estômago, vai para o intestino, e no intestino nós vamos perceber um pH básico ou alcalino. E esse pH básico ou alcalino já permite que as enzimas que são produzidas pelo próprio intestino possam atuar, assim como as enzimas pancreáticas também atuam em meio a esse pH. Então, para você ter uma ideia bem básica, bem rápida sobre enzimas, nós temos na boca um pH neutro, a levemente ácido. Essas enzimas da boca não podem atuar no estômago, porque no estômago o pH é ácido, bem ácido, em torno de 2. As enzimas do estômago são bem adequadas a essa condição de pH ácido. Já quando as enzimas do estômago chegam no intestino, devido ao meio alcalino, as enzimas do estômago não atuam no intestino. No intestino nós teremos a atividade das enzimas entéricas, ou seja, intestinais, e das enzimas pancreáticas. Então, esses catalisadores biológicos, que são as enzimas, tá, aceleram as reações, fazem com que, por exemplo, a digestão ela ocorra de maneira mais rápida e gastando, assim, uma quantidade menor de energia, beleza? A energia que é utilizada para que uma reação aconteça é a chamada energia de ativação. Sem enzima, alta energia de ativação. Com enzima, uma baixa energia de ativação e um tempo mais curto de ocorrência da reação. Beleza? Então, vê só, para a gente ir avançando com a ideia das enzimas, a gente vai perceber alguns pontos. Quando uma enzima entra numa reação, a mesma enzima ela vai participar várias vezes daquela reação, porque ela não é consumida durante a reação. Então, a enzima vai lá, quebra o substrato é aquilo sobre o qual a enzima atua, a enzima vai lá, quebra o substrato, vai lá, quebra o substrato. Então ela volta a participar várias vezes da mesma reação, sem que ela seja consumida. E um ponto importante, muito importante com relação a isso é, se a mesma enzima, pensa de maneira bem lógica comigo, se a mesma enzima ela participa várias vezes da mesma reação, significa que nós não temos uma grande quantidade daquela mesma enzima. Nós temos uma grande diversidade de enzimas no nosso corpo. Mas aquela mesma enzima, ela não precisa estar em grande quantidade, uma vez que ela participa várias vezes da mesma reação. Naturalmente, haverá um desgaste em um determinado momento, mas essa enzima, ela participará inúmeras vezes da mesma reação. Beleza? E aí, gente, vê só. Quando a gente vai avançando com a ideia de enzimas, a gente vai perceber alguns pontos. Por exemplo, uma coisa que é muito comum é falar sobre nomenclatura para enzimas. Então, vê só. Nomenclatura para enzimas. Vejam, relembrando as que eu acabei de citar, a amilase. Vamos para alguns exemplos aqui. Ó. A amilase. Você vai encontrar muito enzimas com esse sufixo aqui, ó, ase. Amilase salivar, enzima que a gente vai encontrar na saliva. Transaminases, tá? Você vai encontrar proteases
lipases. Então, se você fizer essa relação, você vai entender o seguinte. O primeiro termo, ele faz muito referência ao substrato. Ase, a enzima. A enzima quebra o amido. O amido é o substrato. Se fosse uma protease, ase é a enzima que quebra a proteína. Se fosse um lipídio, lipase. Então, a nomenclatura da enzima está relacionada ao substrato ou à reação que ela realiza. Por exemplo, uma descarboxilase. Vê só, ó. Uma descarboxilase é uma enzima que tira carbono do composto. Onde é que a gente encontra isso? No processo de respiração celular. A glicose, quando entra na célula, ela deverá ser quebrada. E a quebra da glicose, ela inclui a retirada de carbono. Eu tenho uma hexose que vai perdendo elementos ao longo das reações. Retirar carbono da glicose é uma reação de descarboxilação. A enzima que faz a descarboxilação é a descarboxilase. Ó, vê bem? Então, pegando aqui esses outros exemplos, nós podemos falar também nas desidrogenases. Ó, desidrogenase, ela vai tirar hidrogênio. Então, desidrogenase tira hidrogênio, descarboxilase tira carbono. Massa? Então, temos aqui relacionados à reação, as reações que as enzimas elas fazem no organismo, beleza? E aí nós temos alguns outros parâmetros para trabalhar aqui. Por exemplo, vê bem, quando a gente vai avançando a nossa ideia, quando falamos em enzimas, a gente vai perceber que as enzimas, elas irão passar por uma classificação dada a sua diversidade. Então, na classificação de enzimas, das enzimas, nós vamos observar o seguinte. As enzimas elas podem ser classificadas de acordo com o local de atuação. Vê só. Uma primeira classificação para a enzima é quanto ao local de atuação. Uma enzima ela pode ocorrer de forma a sua reação pode ocorrer de maneira intracelular ou extracelular. As nossas enzimas do trato digestório atuam na cavidade, que é o tubo digestório. Então, elas terão atividade extracelular. Já as enzimas que participam da respiração celular, elas trabalham no interior da célula. Então, elas vão trabalhar de forma intracelular. Beleza? Então, temos enzimas que trabalham em atividade extracelular e atividade intracelular. Tem enzimas que trabalham dentro do nosso corpo, como essas que eu acabei de citar. Tá? Então, temos enzima com atividade interna e temos enzima também com atividade externa. Você vê, por exemplo, um aracnídeo, quando ele vai se alimentar, um inseto, ele coloca a enzima para fora, ele cospe a enzima sobre o organismo e a enzima mostra a sua atividade. Então, você pode classificar a enzima aí de acordo com o local onde ela atua. Você também poderá classificar a enzima, tá? Se ela é ativa ou inativa. A atividade enzimática então, quanto à atividade, ela pode ser ativa ou inativa. E aí eu chamo a atenção para as enzimas inativas. Olha só. Quando as enzimas elas são inativas, nós chamamos essas enzimas de zimógenos. Ou zimogênios. Muita atenção para esse ponto aí das enzimas quanto à atividade. Algumas enzimas em nosso corpo, elas são produzidas de maneira inativa.
Essas enzimas que são produzidas de maneira inativa, essencialmente são proteases. Pensa de uma maneira bem lógica comigo. Se as proteases fossem enzimas produzidas de maneira ativa, elas iriam digerir as proteínas da própria célula. Então, para que ela não faça a digestão das proteínas da própria célula, ela é produzida de maneira inativa, por exemplo, no estômago, a pepsina, um exemplo citado. A pepsina ela é produzida na forma de pepsinogênio. Olha só. O pepsinogênio é uma enzima, quando você observa esse sufixo gênio ao final, significa uma enzima inativa, é um grão desimógeno. Então essa enzima ela quebra proteína, ela é produzida de maneira inativa. Porque se ela fosse produzida de maneira ativa nas células do estômago, ela já iria começar a digerir as próprias células. Quando ela é liberada da célula e vai atuar na cavidade gástrica, uma atividade extracelular, essa enzima, ela entra em atividade porque ela entrará em contato com HCl, o ácido clorídrico. O ácido clorídrico vai transformar o pepsinogênio em pepsina. E nós ainda vamos ter algumas enzimas que são capazes de ativar enzimas. São as chamadas quinases. Olha só. Quinase é enzima que atua transformando enzima inativa em enzima ativa. Beleza? Vê bem, essas são as chamadas quinases. Quinases são enzimas que ativam enzima. A gente vai observar, por exemplo, no mecanismo de coagulação do sangue. Nós temos uma enzima chamada protrombina, que ela é transformada em trombina, que vai entrar na cascata de reações. Protrombina vai ser transformada em trombina. Então a gente tem uma enzima chamada tromboquinase. A tromboquinase é uma enzima que vai transformar a protrombina, que é uma enzima inativa, que é um grão desimógeno, em trombina, que é uma enzima ativa. E aí nós vamos pegar mais um parâmetro aqui para a gente fechar essa ideia de classificação das enzimas. Olha só. Então, nós teremos aqui mais um parâmetro, que é, veja, nós temos ali local de ação, atividade e constituição. Quanto à constituição, as enzimas, assim como a gente viu nas proteínas, podem ser simples ou conjugadas. Enzimas simples são aquelas que apresentam apenas aminoácidos em sua composição. Lembrando que enzimas são proteínas. Então, se ela tem apenas aminoácidos na sua composição, caracteriza como uma enzima simples. Se ela apresenta outros componentes como coenzimas ou cofatores, nós teremos aí uma proteína conjugada. Então, quando nós temos aí uma vitamina que atua junto com a enzima, quando nós temos íons minerais que atuam junto à enzima, nós temos aí cofatores. Tem uma regrinha que diz que o ideal é chamar vitamina de coenzima e íon mineral de cofator. Então, se você tem uma vitamina íon ou vitamina. Vitamina mais enzima. Íon mais enzima. A vitamina mais a enzima vai fazer com que a enzima entre em atividade. O íon mais a enzima vai atuar ativando a enzima, que ela faça suas reações.
Quando eu tenho uma vitamina, a gente chama essa vitamina aqui, ó, a vitamina, ela seria uma coenzima. E o íon seria um cofator, tá? O íon seria o cofator. Então, junto com a vitamina ela tem atividade, junto com o íon ela tem atividade, beleza? E aí nós temos enzimas conjugadas, quando elas apresentam outros componentes em sua composição, beleza? Percebe que no começo da aula eu falei que as enzimas elas dependem de alguns fatores para que elas possam atuar. Esses fatores são pH, temperatura e concentração do substrato. A enzima da boca ela atua muito bem no pH neutro a levemente ácido. As enzimas do estômago atuarão no pH bem ácido. E as enzimas do pâncreas e do intestino irão atuar em pH básico ou alcalino. Variações desses padrões podem alterar a forma das enzimas. E quando uma enzima perde a sua forma natural, nós falamos que essa enzima passou por um processo de desnaturação. Lá no finalzinho da aula eu vou mostrar uns gráficos que mostram a relação da enzima com essas variáveis de pH, temperatura e concentração do substrato, beleza? São os fatores que influenciam na atividade da enzima. Mas além disso, as enzimas elas irão apresentar mecanismos de regulação. Uma enzima ela pode ser regulada de acordo com alguns fatores. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Ó. Percebe um ponto aqui. Vamos lá. Repare bem, quando uma enzima ela vai entrar em atividade, nós temos que compreender a estrutura enzimática. Então, a enzima ela terá uma enzima ela apresentará o seguinte padrão, a seguinte estrutura. Uma enzima hipotética aqui, tá? Então imagina que essa enzima, representando aqui, ó, a enzima, ela apresenta um ponto de ligação com o substrato. Esse local da enzima que vai se ligar ao substrato é o que nós chamamos de sítio ativo. Então, ela vai apresentar um sítio ativo numa estrutura espacial semelhante ao substrato. Então, essa enzima, ela pelo seu sítio ativo, a enzima vai se ligar ao substrato. E quando a enzima se encaixar no substrato, ela irá realizar a reação. Vamos fazer aqui ó, o exemplo. Então a gente vai ter aí o complexo ativado. O complexo ativado é a relação da enzima mais o substrato. E essa reação vai acontecer, nesse caso, vamos imaginar uma catálise, uma reação de catabolismo, de quebra, onde esse substrato, hipoteticamente, digamos que eu tenho aqui maltose, a maltose é um disacarídeo, glicose mais glicose forma maltose. Vamos já aplicar aqui o nome da enzima, né? A nomenclatura. Maltose é o substrato. A enzima que quebra maltose é a maltase. Quando a maltose é quebrada pela maltase, a gente vai ter duas moléculas de glicose. E a enzima continuará íntegra para que ela possa participar das reações. Então, continua a enzima íntegra. E
aí eu tenho a formação de duas moléculas de glicose após a ocorrência da reação. A enzima, ela apresentará também um outro local que nós vamos chamar de sítio alostérico. O sítio alostérico é um outro sítio, é um outro local que a enzima apresenta que não se liga ao substrato. Esse outro local da enzima que não vai se ligar ao substrato, ele pode sofrer a influência de substâncias e essa substância poderá inibir essa enzima quando essa substância se liga ao sítio alostérico. Quando essa substância se liga ao sítio alostérico, nós temos aí um efeito alostérico de inibição enzimática. Então a enzima pode ter a sua atividade neutralizada se um inibidor se ligar ao sítio alostérico, porque ele muda a forma da enzima impedindo que ela se ligue ao substrato. Então nós temos aqui os mecanismos, vamos mostrar aqui os mecanismos que vão influenciar, vão na verdade regular a atividade das enzimas. Quem influencia a atividade enzimática é pH, temperatura e concentração do substrato. E quem regula a atividade das enzimas são alguns efeitos. Vamos a eles. Só que para a gente entender esses efeitos, a gente tinha que entender a ideia da enzima. Esse mecanismo aqui é um mecanismo muito conhecido quando a enzima se encaixa perfeitamente no substrato. É o que nós chamamos de mecanismo chave-fechadura. Porque o sítio de ação ele se encaixa perfeitamente no substrato. Existe uma nova ideia, tá, recente, que chama-se encaixe induzido, onde a enzima ela tem o sítio ativo um pouco diferente do substrato. Então ela flexibiliza o sítio ativo para que ela possa se encaixar no substrato. Então algumas enzimas podem apresentar essa flexibilidade. Uma flexibilidade sutil, não é uma grande mudança. Então ela consegue mudar um pouquinho para que ela possa se adequar ao substrato. Quando a enzima muda o sítio ativo para se adequar ao substrato, nós chamamos isso de efeito encaixe induzido. Tá? É a ideia do encaixe induzido, beleza? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Atenção. As enzimas elas terão a sua atividade controlada, fatores que regulam a atividade enzimática. Fatores que regulam a atividade enzimática. O que é que a gente vai ter aqui? Nós teremos como controlar a atividade enzimática por alguns inibidores. Então, o efeito de regulação ele pode ser chamado de inibição competitiva. Quando é que a inibição é do tipo competitiva? Presta bem atenção para isso aqui. Olha só. Tem uma bactéria, algumas bactérias, na verdade, dentro do nosso corpo, elas irão sintetizar o ácido fólico. Lembra que o ácido fólico é a vitamina B9. Então, algumas bactérias sintetizam ácido fólico no nosso intestino. E essas bactérias, elas apresentam lá essa capacidade metabólica de produção, bom pra gente, maravilha. Só que se essa bactéria aumentar significativamente no nosso organismo, ela pode começar a apresentar um efeito adverso. Usar antibiótico para destruir, para matar essa bactéria não é uma boa alternativa, porque normalmente você vai atacar outras bactérias, tá, que fazem parte também da nossa flora intestinal. Então existem alguns medicamentos que irão retardar a reprodução da bactéria. Não matar a bactéria, mas sim retardar a taxa de reprodução. E aí esses medicamentos eles vão retardar a taxa de reprodução inibindo algumas enzimas bacterianas de maneira reversível. Vamos ver isso aqui, ó. Olha só. Apagando isso aqui para a gente dar sequência.
Vê bem, nós temos aqui, na inibição competitiva, o seguinte fator. Bactérias, para que elas possam se reproduzir, uma ideia bem simples aqui de uma bactéria. Ó, envoltório externo, citoplasma, material genético e ribossomos. Para que a bactéria possa se reproduzir, no interior dela tem algumas enzimas, tá? Imagina que a gente está analisando o interior da bactéria. E essas enzimas, elas vão utilizar uma substância que está no nosso organismo, chamada de PABA. O PABA é o ácido paramino benzoico. Então, a bactéria está lá no intestino tem o PABA, a bactéria absorve o PABA e ela transforma o PABA em ácido fólico. O ácido fólico tá? O PABA é convertido em ácido fólico. O ácido fólico, que é a vitamina B9, irá auxiliar na duplicação do DNA. Se duplica o DNA, a bactéria se reproduz. Então, ó. Reprodução bacteriana. Então, a bactéria está no intestino, ela usa o PABA, um substrato, ocorre a reação, transforma o PABA em ácido fólico e o ácido fólico determina a reprodução da bactéria. De maneira bem direta, bem didática, certo? E a bactéria vai se reproduzindo. Você quer inibir a reprodução dessa bactéria? Pode de uma maneira sem que você use antibióticos. O que é que se faz? Tem um grupo de medicamentos que são chamados de sulfanilamidas. Olha só. As sulfas ou sulfanilamidas, elas irão se ligar ao sítio ativo da enzima. E se a sulfa se liga ao sítio ativo da enzima, ela impede que a enzima se ligue ao PABA. Se a enzima não se ligar ao PABA, não ocorre produção de ácido fólico. Se a sulfa não se ligar ao PABA, se a enzima não se ligar ao PABA e sim a sulfa, não haverá produção de ácido fólico. Não produz ácido fólico. Se não produz ácido fólico, não duplica o DNA. Se não duplica o DNA, não há reprodução bacteriana. Bactéria não se reproduz. O que aconteceu aqui? A sulfa, por apresentar uma estrutura semelhante ao PABA, se liga ao sítio ativo da enzima, de maneira que ela vai competir com esse fator, que é o PABA. Ambos estão competindo pelo sítio ativo. Dessa maneira, atrasa a reprodução bacteriana. Perceba que eu tenho uma inibição competitiva. A sulfa compete com o PABA pelo sítio ativo da enzima. Mecanismo que é um mecanismo reversível. Esse mecanismo ele vai acontecer, tá? E ele pode, aí vai se ligar, depois de um determinado momento vai soltar e a reação ela voltará a acontecer, mas isso vai retardar a reprodução da bactéria, beleza? Temos um outro mecanismo, deixa eu trazê-lo para cá, colocando aqui, que nós vamos chamar de efeito alostérico, que eu acabei de mencionar.
Mais uma vez, pegando aquele mesmo exemplo da enzima, onde eu tenho o sítio ativo e o sítio alostérico. O sítio ativo se liga ao substrato. O sítio alostérico pode receber um inibidor. O inibidor se liga ao sítio alostérico, alterando a forma da enzima, impedindo que ela se ligue ao substrato. Se isso acontece, a reação para. Ambos os mecanismos, tanto a inibição competitiva como o efeito alostérico, são reversíveis, eles podem voltar ao que era, beleza? E aí temos algum caso, uma condição, onde a enzima, de maneira irreversível, ela tem a sua função inativada. Algumas enzimas, como por exemplo, que aparecem em agrotóxicos, elas vão se ligar à enzima acetilcolinesterase, tá? Quando essas enzimas se ligam, ou melhor, quando esses inibidores se ligam à acetilcolinesterase, a acetilcolinesterase ela não entra mais em atividade. É um mecanismo irreversível. Se a acetilcolinesterase, que é uma enzima que degrada a acetilcolina, que é um neurotransmissor, ela para a sua atividade de maneira irreversível, muitas atividades no nosso corpo elas param, como por exemplo, o relaxamento da musculatura respiratória. Quando nossos músculos respiratórios contraem, ocorre uma liberação de acetilcolina. Libera acetilcolina, o músculo contrai. Para que o músculo relaxe, entra a acetilcolinesterase, degrada a acetilcolina e o músculo vai relaxar. Então, contraiu a acetilcolinesterase, quebrou a acetilcolina, o músculo relaxou. Então, contraiu a acetilcolina, relaxou a acetilcolinesterase. Quando os inibidores que aparecem em agrotóxicos se ligam à acetilcolinesterase, ela perde a sua atividade. E aí, por exemplo, o paciente ele não consegue relaxar a musculatura, não consegue expirar. Se ele não expira, ele não elimina CO2. O CO2 é um óxido ácido que vai se acumular no sangue, diminuindo o pH, podendo comprometer inúmeras funções do nosso organismo. Então, gente, diante disso aqui, nós temos as características principais relacionadas à enzima. As enzimas é uma aula bem importante. Eu vou fazer uma resumida agora de tudo que a gente falou com os slides, tá? A gente vai visualizar, vocês vão ficar de olho na tela. E eu vou trazer esses pontos aí de uma maneira bem direta, bem objetiva. Isso aqui é uma aula muito importante que pode naturalmente aí aparecer em questões em qualquer vestibular, até na prova do Enem, beleza? Então, olho na tela, vamos para os nossos slides. Olha só, temos aí bioquímica, enzimas ou agentes da informação genética. As reações biológicas são naturalmente pouco espontâneas. Uma maneira de acelerar a velocidade das reações seria aumentando a temperatura do meio. Só que o aumento da temperatura pode mudar a forma da enzima, ou seja, desnaturar a enzima. E as enzimas, o que é que elas fazem? Elas aumentam a velocidade dessas reações sem que haja necessidade de aumentar a temperatura. Isso porque elas diminuem a energia de ativação necessária para a ocorrência das reações. Então, temos uma imagem aqui, das enzimas. São proteínas especiais que atuam como catalisadores orgânicos, biocatalisadores ou catalisadores biológicos, acelerando a velocidade das reações químicas. Olha aí, temos aí, na imagem laranja, no gráfico laranja, nós temos energia de ativação sem enzima. Olha que a energia é maior. Quando eu entro com a enzima, a gente tem o gráfico em azul, logo abaixo, o comportamento gráfico, energia de ativação com enzima. Ela é diminuída, beleza? E aí, vê bem. Características das enzimas. Como é que elas se caracterizam? São proteínas, como eu havia dito, exceto as ribozimas. Olha aí, gente, um ponto importante. As ribozimas são enzimas que catalisam reações químicas constituídas apenas por RNA ribossômico. Então, ribozimas representam exceções aí quanto à natureza química das enzimas. Essas enzimas são constituídas por RNA ribossomal e estão relacionadas ao processo de síntese de proteínas. Sendo um catalisador, ao terminar a reação química, a enzima é totalmente regenerada e está pronta para repetir a operação com outras moléculas do substrato. Logo, estão presentes em pequenas quantidades.
São moléculas orgânicas termoláveis e sensíveis à variação de pH. Olha aí, elas podem ter a sua atividade influenciada por variações de temperatura e pH, como eu havia citado, apresentam uma elevada especificidade. Olha só, temos aí a teoria chave-fechadura. Olha lá, a enzima substrato, a enzima em amarelo, o substrato em verde, o complexo ativado, a enzima continua íntegra e a formação do produto da reação, tá? Quebrou esse componente aí, formando aí o resultante dessa reação. O que eu falei sobre o encaixe induzido, ó, dá uma olhada com muita atenção, da esquerda para a direita. Em verde, na parte superior, nós temos o substrato. Percebe que a enzima, em seu sítio ativo, ela não é totalmente igual ao substrato. Olha essa primeira parte da enzima, que ela não tem o mesmo formato exato. Então percebe que ela apresenta uma pequena variação, então ela está flexibilizando a sua estrutura para que ela possa se encaixar perfeitamente na terceira imagem, realizar a reação e liberar o produto. Isso aí é o efeito do encaixe induzido. Nomenclatura das enzimas. Vê bem, quanto ao substrato, sacarase quebra sacarose, amilase quebra amido. Quanto ao tipo de reação que catalisam, hidrolases, oxidases, isomerases, aí reações de oxidação, de isomerização, transferase, transferem grupos químicos, tá? Ligases fazem ligações, como acontece nos fragmentos de Okazaki na síntese descontínua do DNA. Então, continuando aí, ó, nós temos a classificação das enzimas quanto ao local de atuação. Endoenzimas atuam no meio intracelular, olha aí, endoenzimas, enzimas que atuam de forma intracelular, como a respiração celular, que eu havia citado. Exoenzimas atuam no meio extracelular, pepsina, por exemplo, que está presente no suco gástrico. Quanto à atividade inativa, zimógenos, imogênios ou proenzimas, tripsinogênio, quimiotripsinogênio, pepsinogênio, protrombina, temos aí exemplos, tá? E as ativas são as holoenzimas, é quando ela está em atividade. Tripsina, pepsina, trombina. Quanto à constituição, podem ser simples, constituídas apenas por aminoácidos e conjugadas ou complexas quando tem outros componentes. Os fatores que influenciam a atividade da enzima, olha lá, velocidade da reação, ela pode ter sua velocidade alterada de acordo com a concentração do substrato. Vê bem, o substrato é aquilo sobre o qual a enzima irá atuar. Se eu tenho uma pequena quantidade de substrato, lado esquerdo do gráfico, a velocidade é mais rápida. A enzima vai atuar mais rapidamente se ela tem pouco substrato para atuar. Quando a quantidade de substrato vai aumentando, ela vai entrando em uma estabilidade na velocidade da reação, como a gente observa. Pouco substrato, do lado esquerdo do primeiro gráfico, vai aumentando a concentração do substrato, ela aumenta a velocidade até certo ponto, depois ela estabiliza. Se você observar no segundo gráfico superior, do lado direito, nós temos aí, ó, a temperatura vai aumentando, a velocidade da enzima também. Só que chega no momento que a temperatura é ideal, ali por volta de 40 graus, quando continua a se direcionar para um aumento de temperatura, ela começa a perder a sua função. É o que nós temos a desnaturação devido ao aumento da temperatura. E no gráfico inferior, nós temos aí, ó, enzimas que atuam bem em pH 2, como por exemplo no nosso estômago, e enzimas que vão atuar no pH ótimo em torno de 8 a 9, que são as enzimas que atuam no nosso intestino. Então, cada enzima também tem seu pH específico. Tipos de inibição enzimática, olha aí. Sem inibição, temos aí a enzima se ligando ao substrato. A enzima abaixo, tá? Na cor um pouquinho mais roxa, e em cima o substrato, sem inibição. Inibição competitiva, quando nós temos aí a enzima tendo a sua atividade regulada por um fator, ó, em azul um pouquinho mais escuro, o inibidor está se ligando ao sítio ativo. E quando a inibição é não competitiva, veja que em laranja tem um inibidor se ligando ao sítio alostérico, impedindo que haja a atividade da enzima. Então, gente, com isso aqui, nós finalizamos essa parte de enzimas, tá? Peço a vocês que fiquem
bem ligados nesse assunto. É um assunto de extrema importância e que pode naturalmente estar presente nessas provas que vocês vão realizar por aí, certo? Então, gente, um grande abraço a todos vocês, espero que tenha ficado bem fácil e até a nossa próxima aula, beleza? Tranquilo?